Olá, gente. Quem lhes fala é o pastor Cláudio Duarte Silva, da Primeira Igreja Batista em Mesquita. E antes da gente começar a conversar aqui, eu quero mandar um abraço super especial para você, membro da Primeira Igreja Batista em Mesquita, que está conosco nesse estudo. E também um abraço muito caloroso para você que não pertence à nossa comunidade, mas está sintonizado comigo, ouvindo, participando desse ensino da EBD, e seja muito bem-vindo. Nós temos muita alegria de tê-lo aqui conosco. Nós vamos tratar hoje de uma lição que tem por título Lançando as Bases. E ela fala de recomeços, e ela trata de um homem que eu te aconselho, procure saber mais sobre a vida dele. Tem algumas pessoas na Bíblia que ficam assim quase que anônimas, escondidas, não tem muito brilho pessoal, mas são fundamentais para Deus, fundamentais para a obra de Deus, fundamentais para o reino de Deus. E uma delas foi a pessoa que embasa essa lição, que é o escriba sacerdote Esdras. E nós vamos falar, repito, sobre recomeços. E a gente sabe como é difícil recomeçar, como é difícil você alinhar a sua vida, ou realinhar a sua vida, debaixo de princípios que lhe façam fazer recomeços verdadeiramente com fins felizes, com fins que sejam abençoados por Deus. E é essa a lição que você precisa captar, que você precisa extrair da vida desse homem chamado Esdras. A Bíblia não é um livro de histórias apenas, ou de história, ou de histórias. A Bíblia mostra vidas como a minha, vidas como a sua, pessoas que tiveram as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades, as mesmas perplexidades, mas tomaram a decisão, fizeram a escolha de andar com Deus, de balizar a sua vida com a vida de Deus, a ajustar-se aos princípios de Deus, aos princípios do reino de Deus. E isso, meu querido irmão, minha querida irmã, fará toda diferença se você seguir estes exemplos, e um deles é esse, que eu convido você a participar conosco da vida de Esdras. Só para te dar um contexto, para você entender um pouquinho, Esdras estava entre aqueles que estavam prisioneiros na Babilônia, né? Era um escriba, era um homem com uma instrução formal, era um homem com profundo conhecimento das Escrituras, conhecia Deus, buscava Deus, o Deus da Bíblia, não da Bíblia que conhecemos hoje, mas o Deus das Escrituras. E Esdras teve uma característica que me parece, entre tantas outras, que nós precisamos entender. Esdras saiu de uma situação palaciana. Ele era um servidor do palácio, portanto um homem supostamente com uma vida aparentemente confortável, tranquila, e saiu daquela zona de conforto para voltar para uma Israel absolutamente destruída, destruída não só no aspecto físico. O templo estava destruído, e essa foi a principal função em que Esdras se envolveu, a reconstrução do templo, mas também Israel passava por um profundo estado de decomposição moral. O culto a Deus estava praticamente suprimido, ou era prestado de uma maneira
de uma maneira que não agradava a Deus, de uma maneira não alinhada com os princípios de Deus. E Esdras, além de participar ativamente da reconstrução do templo, foi um dos principais responsáveis por um processo de reavivamento espiritual e de reforma espiritual entre o povo judeu. Esdras retornou à pátria aproximadamente 60 anos após a chegada de Zorobabel, que foi o governante nomeado, indicado para reconstruir o templo. Esdras retorna com prata, com ouro e outros itens para uso no templo, bem como sacerdotes destinados a oferecer os sacrifícios que o culto prescrevia. Esdras tinha uma característica assim, muito marcante, muito distintiva, muito fundamental. Ele temia profundamente a Deus. Ele submetia seus planos, a sua vida, os seus propósitos a Deus. Esdras não tinha um Deus nominal. Esdras não tinha um Deus formal. Esdras vivia com Deus, Esdras vivia em Deus. Ele tinha uma vida alinhada com Deus, não formalmente. Isso eu quero deixar-se muito claro. E eu quero me valer de um texto que está lá em Mateus, no Novo Testamento, que certamente condensa, enfeixa essa maneira como Esdras se relacionava com o seu Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esdras buscava em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Esdras estava disponível para Deus. Esdras louvava e glorificava a Deus, principalmente com a sua obediência. Esdras seguiu na obra de reconstrução do templo um protocolo de prioridades. E isso, querido irmão, querida irmã, querido amigo que está conosco agora, não basta se fazer a obra de Deus de uma maneira atabalhoada, de uma maneira personalista. Deus quer que nós façamos a sua obra segundo as suas diretrizes, segundo a sua vontade, segundo a sua direção. E para nós hoje, ela está absolutamente colocada na Bíblia, que é a genuína, viva, autêntica, inerrante Palavra de Deus. Esdras, ele começa a participar da reconstrução do templo, primeiramente com a reconstrução do altar. E você talvez esteja me perguntando, mas por que a reconstrução do altar? Porque quando o altar é reconstruído, os sacrifícios regulares foram oferecidos nas épocas indicadas pela Torá, que era o livro da lei, e as festas do calendário judaico foram restabelecidas. Portanto, Esdras, ele teve uma preocupação quando ele iniciou, ou quando ele participou, quando ele formulou o plano de reconstrução do templo, primeiramente ele erigir, ele levantar, ele reconstruir o altar, porque o altar era a parte central, era a parte fulcral, era a parte onde aconteciam os sacrifícios pertinentes ao culto prestado a Deus naquela quadra de tempo, daquela quadra histórica. Vamos ler Esdras 3, de 1 a 6. Abra sua Bíblia comigo, Esdras 3, de 1 a 6. Esdras vem logo depois de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, que inclusive os historiadores atribuem esse livro à lavra de Esdras. Esdras seria o autor de 1ª, 2ª Crônicas,
Esdras e Neemias, que dizem os historiadores, os teólogos, era um livro único, um livro só, né? Vamos dar uma lida em Esdras 3, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Aquilo que eu acabei de dizer, a primeira decisão, a primeira escolha, a primeira atitude, quando da reconstrução do templo, foi se erigir, foi se reconstruir, foi se restaurar o altar de Deus. E firmar o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Então, nesse versículo 3, aponta para um momento de obediência, de dependência, de quebrantamento, de prestação de culto a Deus, porque eles estavam passando nesse processo de reconstrução ataque dos povos que habitavam a região, habitavam a área daquele período, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Eu vou retomar a fala que fiz há pouco, da importância de você fazer a obra de Deus de acordo com a diretriz ou com as diretrizes emanadas do próprio Deus. Não há meio de você errar, não há meio de você se enganar, não há meio de você ter uma empreitada infeliz, se você faz a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos envolvemos num ativismo desenfreado, num lufa-lufa, num corre-corre, num abafa-abafa, vamos para cá, vamos para lá, chegamos às vezes ao final do dia, cansadíssimos, esgotadíssimos, e dizendo que fizemos a obra de Deus. Eu quero pedir que você pare e dê uma refletida nisso, porque nem sempre esse corre-corre significa que nós fizemos, ou que você fez, ou que eu fiz, verdadeiramente aquilo que Deus quer ou queria que nós fizéssemos. Nós precisamos estar atentos, como Esdras estava, como Esdras buscou, como Esdras buscava, e outros homens, servos de Deus, ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus você escuta, você escuta na oração e escuta através da leitura aplicada, permanente da Bíblia. A Bíblia que ele tinha era a Torá. Nós temos a Bíblia já completa, a Bíblia com a revelação de Jesus no Novo Testamento. E é preciso que nós busquemos essa verdade que emana da verdade. A Bíblia, repito, é a verdade. E nós precisamos alinhar a nossa obra, a nossa vida, a nossa participação na obra de Deus de acordo com o que a Bíblia quer que nós façamos ou como quer que nós participemos dessa obra. A obra é de Deus, a obra não é minha, a obra não é sua,
a obra é de Deus, nós somos apenas instrumentos usados por Ele para realizar e participar dessa obra, e isso nos deve trazer temor, tremor, e estarmos permanentemente buscando saber se estamos cumprindo aquilo que Deus requer de nós. Esdras, ele tinha também outra característica, que era a diligência. Ele era um homem diligente e obediente, comandou a reconstrução do templo. E é importante também ler o capítulo 3, de 8 a 13, como Esdras participou da reelaboração do serviço no templo. Veja como ele colocou tudo, alinhou tudo de maneira equânime, equilibrada, ajustada, segundo aquilo que era prescrito prescrito na palavra de Deus. Vamos ler de 8 a 13, por gentileza. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então, na reconstrução do templo, houve a reconstrução do culto. E essa restauração, essa reconstrução do culto, repito, foi feita nos moldes prescritos pela palavra, segundo Deus tinha determinado. Então se levantou. Então, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, os saltérios, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E eu vou repetir aqui, esse versículo 10. Na parte B, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E eu quero deixar assim marcado isso. O culto foi restabelecido, foi restaurado, segundo aquilo que estava instituído na Torá, aquilo que estava instituído como culto prestado pelo povo escolhido de Deus. Prossegue o texto. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Meus irmãos, Deus é santo. Isso muitas vezes a gente, ao longo da nossa jornada, nós quase que com frequência esquecemos, olvidamos isso. Deus é santo e o culto prestado a Ele precisa ser santo, precisa estar alinhado com aquilo estatuído, aquilo que é estabelecido para que nós prestemos esse culto. Esdras agiu em absoluto acordo, em absoluta sintonia com a santidade de Deus. Essa obra conduzida, como conversamos, com excelência, com alegria, alinhada aos princípios certos, provoca uma manifestação de exaltação, de alegria, de renovo, de rearmamento, de restauração espiritual. Vamos fechar com os versículos 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sob o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram
em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de longe. E aí eu quero deixar para encerrar, à luz daquilo que nós conversamos sobre Esdras, que foi um homem alinhado com os princípios de Deus, um homem absolutamente consciente da grandeza, da santidade, do poder de Deus, e que procurou conduzir a sua vida dentro dos princípios que Deus exige. E eu quero fazer uma pergunta para que você reflita sobre ela, para que você reflita sobre elas. Como estamos fazendo a obra de Deus? Nós estamos fazendo essa obra de Deus? E se fazemos essa obra de Deus, é com pesar ou é com alegria? Nós precisamos realizar a nossa obrigação e dever dentro dos princípios requeridos por Deus, dirigidos por Deus, ou da forma que nós consideramos a melhor. Enfim, eu acho que eu devo fazer tal coisa de acordo com o que eu acho que seja melhor, ou nós buscamos a orientação de Deus que emana ou através da relação que mantemos com Ele pela oração, ou através daquilo que Ele se revela, ou nos revela pela sua palavra, que é a Bíblia. Nós acreditamos que Deus depende de nós para a obra do seu reino, ou que é um privilégio para mim e para você participarmos dessa obra? Ficamos por aqui. Eu quero te convidar, se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, marque seus amigos, esteja conosco aqui, presencialmente, na Primeira Igreja Batista de Mesquita, Rua Paraná, 224, pertinho da Caixa Econômica, e vai ser um prazer te receber aqui, ok? Um forte e grande abraço, Deus lhe abençoe e que a gente esteja sempre e cada vez mais juntos. Muito obrigado.